A paz e a graça a você. Bem-vindo, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã em Cristo ou não. Quero trazer aqui uma palavra, compartilhar a você um discernimento que eu recebi do Senhor, que a gente vê muitas versões na questão da porta da graça quando se fechar e a saída do Espírito Santo da terra, que muitos não explicam e existem muitas versões, muitas coisas sendo faladas, e nós precisamos ter esses assuntos em pauta e revelados para a gente não se enganar com as situações que estão acontecendo e que irão acontecer nos últimos tempos. Agora, estamos vivendo. Tem muitos colegas pastores e teólogos que afirmam, dependendo da escola teológica que eles aprenderam, dizem que a porta da graça nunca se fechará e o Espírito Santo de Deus nunca sairá da terra. E a gente diverge em muitos assuntos, muitos itens com relação a isso. Eu quero trazer a você. E eu faço uma pergunta que diz: quando o Espírito Santo sairá da terra? Você sabe? Você acha que ele nunca sairá? Mesmo depois do arrebatamento? Eu quero trazer aqui alguns textos e algumas referências, trazendo a você uma verdade, uma revelação. Você vê na capa quando Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos e ele enviaria o Espírito Consolador, como ele fez. E ele enviou o Espírito Consolador porque a Igreja de Cristo sem o Espírito, ela está perdida, sem direção, sem unção, porque a igreja ficaria órfã sem uma das pessoas da divindade, que é o Espírito Santo. E ele tem e teve suas funções até nos últimos tempos, como Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E os séculos estão acabando porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Quero trazer a você o primeiro verso que está no livro de João, no capítulo 16, verso 8. E ele continua dizendo que ele enviaria o Espírito Santo e diz assim: e quando ele vier, isso já faz mais de 2000 anos atrás, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, estamos no século 21, no ano de 2024, e desde daí
o Espírito Santo está conosco, nos dirigindo. Jesus batiza com esse revestimento de poder e a igreja já progrediu bastante, porque se não fosse o Espírito Santo, às vezes nós queremos convencer o pecador e aí nós nos tornamos antipáticos, porque quem convence ou tenta convencer é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Somos sementes, somos semeadores somente do Evangelho na terra. Mas está chegando a hora dele partir. E ele vai partir junto com os arrebatados, junto com o corpo de Cristo. Como muitos acham que o Espírito Santo nunca vai sair da terra, nós sabemos que é uma coisa errada pelo Espírito Santo de Deus. Quando ouvimos falar muitas teorias e muitas coisas que nós não concordamos com isso. São coisas que a gente precisa tomar cuidado para não nos perdermos naquilo que a gente crê ou que a gente afirma em nome de Jesus. Precisamos estar atentos a todo tipo de pensamento, a todo tipo de teologia, e nós temos que buscar pelo Espírito Santo a verdade. No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 14, está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim." Muitos aqui pegam esse fim e acham que é no juízo final, mas não é assim. Haverá o arrebatamento, sim, de maneira como um ladrão, o qual muitos deturpam o arrebatamento. E por que o Evangelho terá que ser pregado em todo o mundo? É porque o Espírito Santo vai sair da terra no arrebatamento, assim como o Espírito Santo foi mandado por Jesus à terra para ajudar o Espírito Consolador, a sua igreja, os seus discípulos. Ele ainda está, porque a igreja continua na terra. Os que foram mortos, o Espírito Santo estava com eles e está também conosco. Mas haverá uma condição, que isso vai acabar. O Espírito Santo vai subir, assim como ele desceu. Ele vai subir junto com a igreja. Em nome de Jesus, nós temos que estar atento para não seguirmos um outro conceito e acabar nos perdendo nessa condição. No livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 10 a 13, mais uma revelação a você, que prova que a porta da graça se fechará quando a igreja subir com o Senhor, entrar para as bodas
a porta da graça se fechará e não terá mais condição de salvação a ninguém, a não ser aqueles que não estiverem preparados para subir e ficarem aqui para a grande tribulação. Diz assim: e tendo elas ido comprá-lo. Aqui é a parábola das 10 virgens, que representa as igrejas, o povo de Deus na terra, mas nem todos estarão preparados, muito menos aqueles que nunca receberam a Jesus. Não subirão para as bodas porque não são igreja de Cristo. E tendo elas ido comprá-lo, o óleo para suas lamparinas, porque eram loucas, não vigiavam, e Jesus chegou, o noivo chegou, e não estavam preparadas, e resolveram ir comprar na última hora. Entraram com ele para as bodas. Aquelas que estavam preparadas com as suas lâmpadas cheias eram prudentes, mas as outras foram comprar o óleo. Foi quando o esposo chegou e entrou para as bodas com aquelas que estavam preparadas, que são as pessoas que estão vigilantes. E entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois que a porta se fecha, que é a porta da graça, não há mais condição de salvação, a não ser aqueles que um dia receberam a Jesus. Ainda terão condição de salvação se não negarem a Jesus. E elas batendo a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui prova que a porta se fechará. E quando se fechar, o Espírito Santo também deixará de agir, porque a igreja ainda está na terra, porque o Espírito Santo está na terra. Para a gente terminar, no livro de João, no capítulo 16, no verso 8, ou no verso 7, vamos no 7 e no 8, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quando Jesus subiu aos céus, no dia de Pentecostes, a sua igreja foi selada com o Espírito Santo, e ele praticamente já cumpriu a sua missão, que era consolar a sua igreja, como consola, e tentar convencer o pecador do pecado, do juízo, da morte, das coisas erradas. E a gente tem que aproveitar esse momento, mas o arrebatamento está chegando. Vai ser como no tempo de Noé, e quando se fechou a porta da arca, ninguém pôde mais entrar. E quem fechou foi o próprio Deus. Eu quero trazer a você isso aqui. Analisa bem, ora, para que quando chegar uma palavra que não vem de Deus a você,
você saiba discernir o que é verdadeiro. Assim saiba que o Espírito Santo sairá da terra no arrebatamento junto com a igreja. Assim como veio, também irá voltar. É que eu trago a você em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém.